Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos continuar a leitura do nosso livro tão querido, As Cartas de Cristo. Aqui tá falando de um assunto meio polêmico, né? Hoje em dia, gente, o feminismo, o machismo, tá uma coisa assim, essa guerra entre sexos e tudo. E aqui nas cartas Jesus vai abordar esse assunto e eu achei bastante relevante, uma coisa pra gente pensar muito em cima do assunto. Nessa parte aqui ele tá falando sobre sexualidade, mas nessa mesma leitura aqui agora a gente vai ver a parte do machismo e tal. Ele até não fala de feminismo em si, mas ele fala do machismo e vamos analisar as coisas que ele tá falando aqui. Eu vou seguir de onde eu parei pra gente dar conexão ao assunto, tá bem? Olha, no presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação aos sexos é reconhecer e respeitar a percepção de que os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. O homem engravida a mulher. Sem a boa vontade e a ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias sem descendência, sem um ser humano para continuar seu nome. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade, pois é ela quem dá a forma visível ao que primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe um espermatozoide que se une ao seu óvulo na parte mais oculta do seu corpo, acontece um milagre para o qual você, homem, não colaborou em nada, a não ser com o seu esperma num momento de prazer, o que é uma recompensa. Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre, ao qual tenha dado vida dentro do corpo da sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para com o seu bem-estar e saúde e protegendo-a de todo dano externo ou emocional. Essa é a sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado como pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai da criança e não terá valor para si mesmo como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do Pai em sua vida física. Um homem que maltrata uma mulher que carrega o seu filho e que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente amar, respeitar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando o seu espírito masculino da vontade de perseverar ao enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte, homens ou mulheres, bebidas ou drogas, ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente o aspecto pai da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe da consciência divina em sua vida diária. O acesso aos reinos celestiais será negado àqueles que negam esta verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e com a ajuda da oração tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver se elevado acima da percepção humana
terrena de masculino e feminino e ido além dos seus desejos terrestres e dos impulsos do ego, em direção à realidade da qual adquiriram seu ser, poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitivas. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, um objeto dos desejos do homem, e não é tratada como uma mulher, absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Quando o homem é solteiro e vive só, manifesta somente um aspecto de sua fonte do ser. E quando a mulher vive só e é solteira, ela também manifesta apenas um aspecto da sua fonte do ser. Definindo aqui, gente, que nascemos para viver em pares, A intenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação, ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo, igualmente equilibrado, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Ao unirem-se no amor e na unidade do espírito e corpo, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Todo este processo é exposto claramente nas cartas 5 e 7. Portanto, a combinação de masculinidade do homem e a feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade elaborada a partir da fonte do ser. Desta combinação, forma-se uma criança íntegra. Quando estive no deserto na Palestina, primeiro compreendi que a natureza primordial da criatividade da consciência universal, nossa fonte do ser, era a intenção. A intenção de criar, planejar e desenhar. E depois, levar adiante esse projeto, ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e manifestar e satisfazer todas as suas necessidades de maneira disciplinada. Tanto o homem quanto a mulher evoluíram em forma física e em consciência para experimentar a intenção e expressá-la de todas as maneiras possíveis em suas vidas. Este é o primeiro ato de criatividade. Sem intenção, não haveria criação. A intenção é a origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação amorosa ou destrutiva. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade. O homem e a mulher também foram individualizados para experimentar e expressar a força da vontade. A força da vontade no homem se experimenta e se expressa principalmente como atividade. Em sua forma primitiva, ela sai para o meio ambiente para realizar sua intenção. Portanto, ele veste o manto do líder e de buscador. Ele foi individualizado para pensar e trabalhar, para realizar seus propósitos sem os obstáculos das emoções. A força da vontade da mulher é motivada e experimentada principalmente como sentimento. A necessidade de nutrir a intenção original e elevá-la decididamente à plenitude, maturidade através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar e proteger. O propósito é totalmente distinto da intenção, já que o propósito deste plano mental da intenção e se transforma num impulso emocional, num desejo de formular um meio de alcançar o fim desejado. Uma intenção potente pode fazer algo, converte-se no propósito que está por trás de toda a existência. Dessa maneira, combinam-se os pensamentos com o sentimento para realizar o trabalho da criação. O homem está constantemente caminhando em busca de novas ideias, novas maneiras de cumprir suas intenções, para dar-se um propósito à vida. As intenções femininas são propósitos personificados, sensíveis e estáveis, preparados para fazer sacrifício por aqueles que ama.
Assim, os dois impulsos básicos da fonte do ser, expressos na forma física como homem e mulher, são interdependentes. Um não poderia sobreviver sem o outro. Ambos são necessários para a continuidade da criação. Por causa da sua mobilidade masculina e seu impulso de liderança, o homem considerou-se superior à mulher. Isso é porque ele permanece estável, criando segurança para o homem. Mas o impulso feminino é o impulso do amor incondicional, um impulso digno do mais alto respeito e consideração, que a capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar e em paz mental e com alegria. O papel do homem é o de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é o de prover segurança emocional e os recursos emocionais na realização pessoal e a alegria do ambiente familiar. No passado, tanto no Oriente como no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou através de sua mente e coração para uma civilização distorcida. Ele também distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso, que ela sabe por intuição que não deveria suportar. E assim, ele criou um modo de vida degradado e degradante para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza da sua fonte do ser. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer um impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas ao fazê-lo está frustrando a intenção por trás da criação. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas vivem somente pela metade, tentando solucionar a divisão entre o homem e a mulher através do sexo casual. Como consequência, o homem e a mulher ficam ainda mais divididos e insatisfeitos. O conflito na unidade familiar gera estresse, miséria e separação, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Gente, isso aqui que ele está falando talvez pode parecer um pouco confuso para você, mas eu vou tentar explicar para vocês sobre a minha percepção disso que eu li aqui para vocês agora. Vamos falar de uma maneira assim. O plano primordial era que o homem fosse, o provedor da família. Por quê? Porque o homem é mais forte fisicamente, certo? Então, o plano primordial para a humanidade era que o homem provesse a família. O homem sairia para trabalhar e prover a família. Ao chegar em casa, era importante que ele tivesse uma esposa amorosa, atenciosa, que já tivesse cuidado do lar e dos filhos, certo? Aí, vai falar assim, que absurdo, isso é machismo, gente. Mas aí, prestando atenção no que você ouviu agora, de que Jesus falou na carta, você vai entender por que nós chegamos a esse sentimento. Por que chegamos a esse sentimento? Pelo fato do homem ser mais forte, e a parte dele ser de sair, trabalhar e prover a família, ele se impôs como um rei. Foi nesse ponto que começou a degradação humana, certo? Ele se impôs sobre a mulher, subjugando a mulher e achando que a mulher é inferior por ela estar em casa. Jesus não está sendo machista, prestem atenção. Ele está explicando qual era o plano primordial para que a humanidade crescesse, certo? Porque o fato da mulher estar em casa, cuidando da parte dela, que seria cuidar da alimentação, da vestimenta da família e da educação dos filhos, e o homem prover a família, era cada um fazendo uma parte para que a família estivesse unida e criassem os filhos adequadamente. Quando a mulher estava sempre em casa, cuidando dos filhos, os filhos cresciam mais estabilizados na vida. Era para ser uma sociedade em que os adultos
né, fossem mais equilibrados e gerassem outra família tão equilibrada quanto. O fato do homem subjugar a mulher, maltratar a mulher, se sentir superior, começou a degradação humana. Por quê? Porque daí começaram as brigas e a mulher foi necessário que ela saísse daquela posição de amor, proteção, cuidado do lar, que era para ser uma coisa harmoniosa, e ela se rebelar. Peraí, eu não sou sua escrava, né? Você não pode me tratar dessa maneira, porque eu não sou submissa a você. E a mulher começou a ter que se rebelar. E isso aumentou a degradação humana. Por quê? Começaram-se as separações. O que era para ser, o que o Deus uniu, o homem não separa, que era um casamento sólido, uma coisa harmoniosa, e não aqueles casamentos que a gente já sabe, né, gente, arranjado, aquela coisa toda. Porque nessa época já tinha sido a degradação humana já. Entendeu? A família já tinha perdido o conceito, né, de família. Já tinha se tornado a mulher subjugada ao homem. Tinha que aceitar tudo que o homem fazia. E não era bem assim que era para ser. Então a mulher, por se rebelar, começou a se haver os divórcios, começou a separar as famílias, começou a ser a mãe ficar com os filhos sem o pai. E a criança criada sem pai, ela fica capenga na vida, né? Aí começaram-se traumas, desentendimentos que foram gerando famílias diferentes. As pessoas hoje discutem e acham normal a mãe lutar sozinha para criar os filhos, pais que não nutrem os filhos, que não suprem os filhos necessariamente, entendeu? Acha que dar pensão pro filho tá dando muito. Esse tipo de coisa já é, gente, a derrocada total da humanidade, vocês entendem? O plano primordial era que as famílias se formassem unidas e crescessem unidas, e o que Deus uniu, o homem não separasse, que era casamentos harmoniosos, um crescimento juntos. O homem não foi feito para viver sozinho, a mulher não foi feita para viver sozinha, e hoje a gente só pensa dessa forma que eu não preciso de homem, a mulher isso e aquilo, eu não preciso de mulher, porque nós chegamos na derrocada total. Vocês conseguem perceber essa visão que eu estou tendo aqui, que eu estou falando para vocês? Eu me sinto intuída por alguém superior a nós. Isso que eu estou falando para vocês não é somente a minha percepção. Eu estou falando intuída por seres que estão me falando isso aqui que eu estou falando para vocês. Entendeu? Se isso não tivesse acontecido, se o homem não tivesse crescido para cima da mulher, tentando subjugá-la e escravizá-la, maltratá-la, né? Arrumando mulheres na rua, aprontando e tudo mais, a família hoje seria outra coisa. A terra hoje seria outra terra. Talvez a gente não estivesse vivendo aí hoje, no ano de 2023, 2, 3 guerras, que é o que está acontecendo. E, infelizmente, isso é muito triste. Mas foi o começo da degradação nessa fase de separação. A família era para ser unida e harmoniosa, cada um executando o seu trabalho. Aí, às vezes, vai te vir um pensamento assim, mas não é justo a mulher só ficar em casa e não poder ter uma vida lá fora. Gente, entendendo-se que a alma é eterna, certo? Hoje nascia homem, amanhã nascia a esposa, ia vivendo várias experiências, intercalando. E num momento a sua alma aprendia a viver como homem, a estudar, a trabalhar, a prover a família, aprendia essa parte. E uma outra encarnação você aprendia a parte de ser mãe, de gerar, de cuidar dos filhos, de educar os filhos, de estar ali presente. Entende? Então, nesse ciclo de uma vez homem, uma vez mulher e aprendendo todas as coisas, a pessoa ia se evoluindo. Entendeu? Crescendo e tornando cada vez um ser melhor. Se isso não tivesse sido adulterado, quebrado, a família foi quebrada, hoje com certeza nós estaríamos em um outro estágio evolutivo. Mas agora o estrago já foi feito, então a gente precisa buscar formas de consertar tudo isso, de crescer com o que temos. Mas para isso, gente, é preciso mudar a mentalidade. Esse negócio de abraçar a causa feminista, abraçar a causa, sabe, machista, não vale a pena. O homem não é nada sem a mulher não é nada sem o homem. Hoje você é um homem, amanhã você será uma mulher. Entendeu?
O certo é buscar a união, a satisfação de todos, parar de pensar só no eu e unir os pensamentos, os sentimentos ao todo, o bem comum, o bem da família. Às vezes a gente aceita certas coisas num casamento para que os filhos sejam bem cuidados e sejam seres mais equilibrados na vida. Um lar onde pai e mãe estão presentes e são harmoniosos, aqueles filhos tendem a ser harmoniosos também. Lógico que vai entrar ali a personalidade, a bagagem de cada filho. Cada um aproveita da melhor maneira que consegue. Mas cabe a nós, conscientes, mudarmos isso, melhorarmos isso. Entendem? Então, se você está vivendo uma situação de conflito com seu esposo ou com a sua esposa, pense no futuro dos seus filhos. Busque formas de ser um melhor esposo, de ser uma melhor esposa. Não subjugue sua esposa. Não maltrate seu marido pensando: eu não sou obrigada a lavar, eu não sou obrigada a fazer nada e não sei o quê. Vamos dividir as tarefas, vamos compartilhar as coisas boas e ajudar um ao outro nas coisas difíceis, gente. Hoje, a maioria das pessoas já quebraram o pensamento, o sentimento de que a família é importante. Mas vocês não têm noção o quanto é importante sentar-se à mesa para comer e conversar sem o celular na mão. Unir ali as conversas do dia de um, de outro, saber o que o outro sente, o que o outro pensa, como eu posso te ajudar, o que eu posso fazer para que você se sinta melhor. Isso faz com a egrégora da casa se elevar, consequentemente, tudo ao seu redor se eleva também. Pensem nisso. Hoje eu li um trecho menor, mas a reflexão é grande. Muitas pessoas vão ouvir a carta, essa parte da carta, e o machismo vai gritar dentro de si, o feminismo vai gritar dentro de si, e aí é a hora de fazer essa análise de tudo que eu falei aqui para vocês. A família em primeiro lugar. O que eu posso fazer para o meu esposo se sentir melhor? O que eu posso fazer para que a minha esposa se sinta melhor? O que eu posso fazer para que nós dois juntos cuidemos dos nossos filhos, para que eles tenham noção do quanto a família é importante? Fica a reflexão, gente. Mais uma vez, muito obrigada por ter visto até o fim do vídeo. Beijos de luz e até o próximo vídeo. Tchau!